Olá, esse é o quinto episódio dessa série em que eu apresento a minha tese, A Punibilidade no Conceito de Delito. No episódio anterior, nós vimos que o merecimento de pena é definido com base na lesão do bem jurídico. Então, a lesão ao bem jurídico é o fundamento do merecimento de pena, algo como a sua causa. Hoje nós vamos ver as consequências do merecimento de pena, ou seja, qual é o efeito do merecimento de pena na estrutura do delito. Esse assunto é tratado nos capítulos 1, 4 e 5 da minha tese, e para sua explicação vou utilizar conceitos do meu livro Direito Penal, Teoria do Delito. O merecimento de pena expressa o conteúdo material do delito. Então, ele justifica materialmente a intervenção penal em relação ao fato. Ele fundamenta o poder punitivo estatal na situação concreta. É o motivo pelo qual o Estado pode aplicar uma pena no caso. Em outras palavras, o merecimento de pena fundamenta a possibilidade de aplicação de uma pena. Fundamenta a punibilidade do fato. Então, o merecimento de pena é definido pela lesão ao bem jurídico e acarreta o poder punitivo. Ele decorre da lesividade do fato e instaura sua punibilidade. Bem, então agora está definida a causa do merecimento de pena, que é a lesão do bem jurídico, e o seu efeito. Ele estabelece a punibilidade. Mas isso leva a uma outra pergunta. O que é a punibilidade? Esse é um dos conceitos mais vagos, mais indeterminados e mais desconsiderados da teoria jurídico-penal. Se eu perguntar o que é a punibilidade, muitas pessoas terão uma sensação de surpresa, porque a pergunta parece óbvia. Mas se você fez uma pausa e hesitou para elaborar uma resposta, é porque a resposta não é tão óbvia. Muita gente tende a apresentar uma explicação sobre os efeitos da categoria e diz: é um pressuposto para a aplicação da pena. Mas isso não é um conceito. Não diz o que seja a punibilidade. Só indica uma das suas funções. E essa função nem é exclusiva da punibilidade. A sentença também é um pressuposto para a aplicação da pena, o processo também, a imputabilidade do sujeito, a tipicidade do fato. Existem vários pressupostos para a aplicação da pena. E dizer que a punibilidade é um deles não é suficiente para definir o que seja a punibilidade. Aliás, na maioria dos livros, são apresentados comentários sobre a punibilidade sem uma prévia definição do que está sendo tratado. O conceito de punibilidade é pressuposto como se fosse algo de sentido comum. Mas não é. A maioria das pessoas não sabe exatamente o que é a punibilidade. Então vamos ver o que é isso. Você certamente sabe que a punibilidade também é denominada poder punitivo ou ius puniendi. Isso já dá uma ideia do que ela seja. Mas a definição mais elementar de punibilidade é bem simples, aliás. É o poder estatal de aplicar uma pena. É a possibilidade de aplicação de uma pena. Como em um Estado de Direito, quem define o poder estatal é a lei, podemos dizer que é a possibilidade jurídica de aplicar uma pena. Mas isso ainda parece um pouco vago. Nós precisamos especificar um pouco mais esse conceito. E para começar, vamos distinguir essa possibilidade da efetiva aplicação da pena. A possibilidade de aplicar uma pena é somente uma potência, algo que pode ser. Se a pena realmente vai ser aplicada ou não, é outra coisa. A aplicação da pena não é uma mera possibilidade, é um fato. Na verdade, é um ato. O juiz aplica a pena na sentença. Mas antes disso, há um pressuposto lógico desse ato. Deve existir a possibilidade jurídica de aplicação dessa pena. É essa possibilidade jurídica que é a punibilidade. E ela é instaurada pelo merecimento de pena. Resumindo, o conteúdo material do delito fundamenta a possibilidade de aplicação de pena, a punibilidade.
a efetiva aplicação de uma pena na sentença é denominada penalidade. A punibilidade é só a possibilidade jurídica e é fundamentada pelo merecimento de pena. A penalidade é um ato praticado pelo juiz com base naquela possibilidade. Por isso, a aplicação da pena, que é a penalidade, pressupõe a possibilidade dessa aplicação, que é a punibilidade. Bem, no episódio de hoje, eu quis deixar claro que a punibilidade, a possibilidade jurídica de aplicação da pena, é instaurada pelo merecimento de pena. E também que essa possibilidade não se confunde com a efetiva aplicação da pena. Se isso ficou claro, o episódio de hoje alcançou o seu objetivo. Agora que nós definimos o efeito do merecimento de pena, o conceito de punibilidade e a diferença entre ela e a penalidade, podemos aprofundar um pouco mais a análise do conceito de punibilidade. No próximo vídeo, vamos ver a diferença entre a punibilidade abstrata e a punibilidade concreta. E depois vamos ver como a punibilidade deve ser classificada na estrutura do delito. Até lá!